Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Masterclass O Mundo dos Sons. O meu nome é Susana Tavares, sou coordenadora do domínio dos média na equipa da Cidadania da Direção-Geral de Educação e hoje vou estar convosco nesta Masterclass promovida pela Direção-Geral de Educação e pela Rádio Zig-Zag, a quem aproveito para agradecer esta parceria. Apesar de não poderem estar presentes, por estarem noutro momento, neste momento noutro evento, agradeço igualmente ao Dr. José Carlos de Sousa, Diretor de Serviços e Projetos Educativos, onde incluímos esta grande equipa da cidadania, e à minha colega Elsa Mota, da equipa dos média. O domínio dos média é um dos 17 domínios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. No entanto, gostaria de reforçar a ideia que este domínio não funciona de forma autónoma, mas sim integrado na Estratégia de Educação para a Cidadania da escola. Reforçar também a ideia que os diferentes domínios têm que estar interligados e que aquilo que fazemos nos média, muitas das vezes fazemos-o a pensar nos direitos humanos, no empreendedorismo, na interculturalidade, nas instituições e participação democrática, ou seja, naqueles que são os domínios de trabalho de todos os nossos professores nas escolas. E, portanto, a Direção-Geral de Educação tem referenciais para cada um dos domínios que não são prescritivos, mas sim para a utilização se e só se entenderem e quando entenderem em função daquilo que é o projeto educativo da escola e em função daquilo que é a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania da escola, adequando assim a utilização dos diferentes referenciais ao vosso contexto. Estes webinars e masterclasses têm tido a particularidade de terem turmas de alunos e de diferentes níveis de ensino e ciclos de ensino a assistir diretamente das suas salas de aula. Aliás, hoje sabemos que temos aqui bastantes alunos do outro lado com os professores. Muitos destes alunos também já têm rádios escolares. Gostaríamos de vos pedir, aproveitar este momento, caso ainda não tenham feito, de inscreverem e registarem os vossos clubes na nossa rede de clubes de informação e comunicação da DGE. O link enviámos já aos vossos professores e está também na notícia desta masterclass. Hoje temos aqui connosco Ricardo Fialho, a quem agradeço estes poucos minutos que nos vai conceder para partilhar o seu conhecimento. Ele é sonoplasta da Rádio Zig-Zag e irá fazer uma breve abordagem do seu trabalho. Ou seja, o Ricardo irá falar sobre os procedimentos associados à criação de um áudio num programa de rádio, de técnicas de edição e mistura, da importância da qualidade sonora e escolhas de trilhas. Falará também sobre a criação de jingles e sonorização de histórias, incluindo até efeitos sonoros e atmosferas envolventes. Acho que isto promete. Por isso, antes de passar a palavra ao Ricardo, queria só dar nota que esta masterclass irá ficar disponível no site da Cidadania da DGE e, para além de poder ser visto hoje, pode ser utilizado como um recurso para poderem visualizar sempre que acharem oportuno. Todos os webinars, este e todos os webinars anteriores produzidos, eles estão todos alinhados com os documentos que nos norteiam nas nossas práticas, nomeadamente a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória e também os outros documentos que tão bem conhecemos, como o Decreto-Lei 54, 55, as aprendizagens essenciais e até mesmo a Portaria 194. Não vou alongar mais, mas acho que já vos transmiti as informações mais importantes. Só dizer-vos que neste momento já temos o chat ativo e podem partilhar connosco ou fazer as questões que acharem oportunas. Peço às escolas que estiverem com alunos também para nos darem nota de quantos alunos estão na vossa sala. Para nós seria muito gratificante termos essa percepção. E alguma outra questão? Estamos sempre disponíveis. Passo agora a palavra ao Ricardo. Ricardo, a tela está desse lado. Olá, boa tarde. Não sei se me conseguem ouvir bem, antes de mais. Sim, está perfeito. Ok. Então, já aparece aqui no cantinho. Estão a ver-me também. Sim. Bom, antes de mais, boa tarde a todos e a todas. Espero que estejam todos bem. Eu sou o Ricardo Fialho, portanto, como foi explicado previamente, faço sonoplastia na Rádio Zig-Zag e a minha profissão é basicamente a pós-produção áudio.
Eu tenho aqui um pequeno plano que vos quero mostrar e basicamente vamos dividir este tempo seguindo estes passos que aqui vos trouxe. Portanto, vou falar um bocadinho do meu percurso, o que é que eu já fiz, quem eu sou, de onde é que eu venho. Depois passamos para a parte de material, de o que é preciso para fazer a pós-produção áudio, no que diz respeito a material. Posteriormente, a parte mais de software e dos princípios básicos do som. De seguida, por exemplo, vou-vos mostrar um bocadinho como é que se projeta portanto, um programa de áudio, um programa, uma rubrica, portanto, desde a ordem de trabalhos, desde a captação, à edição, à trilha, ao indicativo. Num passo seguinte, irei falar um bocadinho do que é, desculpa que está aqui embrulhado o cabo, irei falar um bocadinho do que é a mistura, a masterização e, posteriormente, vou exemplificar com alguns trabalhos que tenho da Rádio Zig Zag, para que vocês possam perceber como é que a coisa funciona de uma forma mais prática. E depois, então, temos as perguntas e respostas. Também estarei ao dispor para qualquer dúvida. Pronto, aqui neste primeiro passo, portanto, vamos começar portanto, vou começar a explicar o que foi o meu percurso. Portanto, antes de mais, eu quando era mais novo, tive formação de música no Conservatório, no Instituto Gregoriano, e isso, portanto, abriu ali um bocadinho as portas ao universo da música e do som. Tive formação em piano, posteriormente toquei guitarra também e depois tive muitas bandas onde aprendi também outros instrumentos, sempre fui muito curioso com a parte de música e de instrumentação. E posteriormente fui para uma faculdade de Belas Artes e foi aí que me licenciei e tirei a minha formação, portanto, mais profissional, digamos assim. Pronto, o que é que acontece? Durante esse curso fui-me apercebendo que realmente estava sempre com vontade de ir para casa, ligar os softwares de som, porque na altura estava a descobri-los e estavam a começar a ser acessíveis a toda a gente, e então percebi realmente que tinha uma paixão enorme por esta área do som e das multipistas e de poder gravar e de poder compor as minhas coisas. E a coisa foi tomando uma dimensão sempre maior, cada dia que passava, até que depois de acabar o curso decidi que queria mesmo era especializar-me na área do som e pronto, e assim foi. Até que passei por N trabalhos e felizmente depois tive a oportunidade de parar na Rádio Zig Zag, onde hoje em dia pratico a profissão que gosto e onde espero continuar. Pronto. Qual é que é a minha função, indo aqui para o passo 2, qual é que é a minha função na Rádio Zig Zag? Portanto, eu faço sonoplastia. E o que é que isto quer dizer? Basicamente, sonoplastia é trabalhar em pós-produção áudio, ou seja, na rádio há várias profissões e depois e penso que já, como foi explicado no webinar anterior com a equipa toda, portanto há alguém na rádio que escreve, alguém que dá a voz, e depois dessa parte feita, passam, como se costuma dizer, passam a bola para mim, e a partir daí a minha função é tratar a voz, é editá-la e posteriormente acabar por equalizar, meter efeitos criativos, usar a trilha, que também vou explicar o que é a trilha. Na linguagem rádio, a trilha chamamos trilha, mas na realidade é uma música de suporte, que acaba por dar algum carácter ao conteúdo. E pronto, e o sonoplasta acaba por ter uma função de pós-produção, ou seja, depois do conteúdo estar criado e pensado no papel e na ideia, é o que põe, é o que traduz, digamos, a coisa em som. Pronto, isso é o papel principal da sonoplastia. Obviamente que acabo também na Rádio Zig Zag por fazer mais uma coisinha ou outra, acabo por dar voz.
não sendo a minha especialidade, mas por não digo pressing, mas acabei por ser induzido a dar um bocadinho de voz em algumas peças e acabei por gostar também e pronto, e acabo por ter assim uma função que vai de um sítio ao outro, mas pronto, é bom também e serve também para aprender e para estar do outro lado. Pronto, tenho aqui um terceiro passo, o construir o meu próprio estúdio. E porquê é que pus esta linha aqui? Porque acho que eu penso que a maior parte das pessoas que estão a ver são alunos, ou maioritariamente. Ou seja, quando eu digo isto é porque normalmente as pessoas quando vão para um trabalho acabam por chegar lá e ter as coisas já, portanto, pré-feitas, ou seja, sentam-se numa secretária e houve alguém que instalou as colunas, o computador e aquilo está feito à medida da empresa. O que não estou a dizer que está certo ou errado, no meu caso, o ter construído o meu próprio estúdio, ou seja, obviamente também tenho estúdio na Rádio Zig-Zag e depois tenho o meu próprio que eu construí. E o que é que isto me trouxe de vantagem? O facto de ter tido sempre esta curiosidade pela área do som foi-me obrigando cada vez mais a pesquisar e a comprar o meu equipamento e a saber ligar, portanto, desde cabos, a saber instalar softwares e aprendi muito também com os erros de ter que construir o meu próprio estúdio, não é? Desde ao isolamento, ao construir uma cabine de voz, que tipo de material se usa para construir uma cabine de voz, que tipo de microfones se devem ter, como é que eu faço o microfone chegar da cabine de voz ao computador, qual é o processo que está ali no meio, pronto. E o facto de ter construído esse meu próprio estúdio ajudou-me muito a ter esta profissão hoje em dia, basicamente ajudou-me a criar soluções para quaisquer problemas que apareceram no caminho. Pronto, e nesse sentido é quase se tiverem vontade façam, porque é possível, o material de estúdio, como vocês podem ver aí nessa foto, há coisas muito complexas e há coisas muito simples que já nos permitem fazer rádio e pós-produção áudio ou qualquer pós-produção de áudio e conseguimos fazê-las de uma forma muito simples. Pronto, adiante, deixa-me só ver aqui um bocadinho de água. O que já fiz na música e na pós-produção áudio. Portanto, eu, como expliquei, portanto, estive sempre ligado à parte de música e foi o que me trouxe a esta componente mais técnica, foi a parte de composição. Portanto, o meu drive, o meu caminho sempre foi pela composição. Então acabei por compor já para muitas peças de teatro, de cinema, desde fazer o chamado ghost producing para artistas, não sei se sabem o que é, mas explico um bocadinho, que é artistas que são só vocalistas e alguém que faz a música por trás. Portanto, eu sou uma dessas pessoas que não aparece, digamos, em palco, mas que existe para compor música para determinados artistas. Mais coisas que fiz, desde sonoplastia para programas de televisão, para outras rádios, pronto. Basicamente já passei um bocadinho por tudo e acabo por compor também as minhas próprias coisas, onde já toquei eu também ao vivo e em palco, portanto mais virado para a música eletrónica, no meu caso. Mas pronto, já tive um bocadinho da experiência toda do que é desde o estúdio até ao palco, desde a composição da música, até à gravação da voz, até à mistura e à masterização de um disco, pronto, um bocadinho de tudo que é possível fazer em estúdio, penso que já passei um bocadinho por esses passos todos. Pronto, vamos para a frente. Agora vou falar um bocadinho, ou seja, vou tentar aqui sintetizar o que é preciso para vocês conseguirem ter um estúdio ou para conseguirem programar ou projetar um estúdio
e dividi isto aqui em 3 ou 4 passos, portanto um computador ou uma estação audiovisual, que eu irei aqui num passo à frente especificar melhor o que é preciso nesse computador. Portanto, uma placa de som eu também irei explicar, colunas, ou os chamados monitores de estúdio, e o microfone. Pronto, isto são os princípios básicos, se vocês quiserem ter um estúdio de uma rádio, são estas 3 ou 4 peças fundamentais que vocês necessitam para desempenhar um trabalho de sonoplastia ou de pós-produção de áudio para uma rádio. Pronto. Vamos aqui para uma parte mais específica, por exemplo, no que diz respeito ao PC de estúdio. Aqui cada um, obviamente, tem um PC diferente, mas agora provavelmente a maior parte dos computadores estão mais que aptos a trabalhar com qualquer software de edição de áudio. Como vocês podem ver aqui, eu meti umas quantas características, sem tentar entrar numa parte muito técnica, mas pronto, mas é só dar aqui um breve resumo das características necessárias para um computador de pós-produção de áudio. Então, 8 GB de RAM será quase o essencial e penso que é quase o standard nos dias de hoje. Portanto, qualquer computador onde vocês jogam um jogo tem que ter já uma RAM portanto, com estas características. A nível de processador, há os chamados i3, i5 e i7, que também qualquer computador hoje em dia já tem estes processadores, ou há até os processadores AMD que são mais baratos e que dão perfeitamente. A nível de disco, temos os discos SSD ou HDD. E o que é que quer dizer SSD? É um disco muito mais rápido na transmissão de ficheiros, e o HDD, que é mais barato, mas é um bocadinho mais lento na transmissão de ficheiros. E pus aqui, portanto, o espaço 1 terabyte, porque a pós-produção áudio, como temos que fazer muitos exports, ou muitos renders, como queiram chamar, acabamos por ficar com os discos cheios rapidamente. Portanto, o espaço no disco de computador é algo essencial. Pronto. E um software de edição. Isto é, digamos, o cérebro do nosso estúdio, e portanto, e os primeiros passos a dar serão estes, certificar-nos que temos estas características. De seguida, temos uma parte muito importante do estúdio, que é a placa de som. Eu tenho aqui uma placa que posso mostrar-vos, está aí uma também na imagem. Esta é muito simples, não sei se conseguem ver. Pronto, tem aqui umas entradas e tem aqui umas saídas. Pronto, depois, se tiverem mais curiosidade, também podem pesquisar, mas realmente há placas muito acessíveis. E o que é que esta placa de som faz? Nós, quando temos um microfone, estão a ver essas duas entradas aqui, eu não sei se passando aqui com o rato se conseguem ver. Estas duas entradas, o microfone vai ligar, portanto, a uma destas entradas. Se quiserem 2 microfones em simultâneo, portanto, teriam aqui outra entrada. E é esta placa que vai converter o sinal de áudio para digital, para entrar dentro do vosso software de edição. Portanto, isto é um conversor de analógico para digital que tem como função, para já, garantir a qualidade, e depois também tem que ser adquirido de uma forma também específica para aquilo que vocês querem. Ou seja, se querem ter 4 pessoas a falar em simultâneo, têm que ter 4 entradas. Se querem ter 6 pessoas, têm que ter 6 entradas. Pronto. E é um material que é essencial e que deve ser adquirido a pensar no fim e no propósito da sua utilização. Portanto, se vocês quiserem ter 6 pessoas e só tiverem uma entrada, é um cabo dos trabalhos, e não conseguem ter boa qualidade, e não conseguem resolver o problema depois. Portanto, antes de pensarem em comprar uma placa de som, primeiro refletir um pouco sobre o que é que nós queremos fazer na rádio, o que é que nós queremos gravar as 3 ou 4 vozes em simultâneo, queremos só ter um animador de cada vez, ou um locutor, e pronto, que é uma ferramenta essencial para qualquer rádio e para qualquer estúdio. Passando à frente, temos os monitores de estúdio. Portanto, estão a ver aqui
Portanto, um monitor aqui com um cone branco e outro aqui. Portanto, isto são 2 exemplos. Obviamente que há monitores para todos os gostos e há quem não tenha até acesso a monitores, e nesse sentido podem usar headphones também. Só que, por exemplo, no meu caso, se eu tiver 8 horas a fazer a pós-produção áudio ou a sonoplastia, em que estou constantemente a escolher sons, em que há uns sons que estão mais altos do que outros e às tantas carrego no play e aquilo está sempre a apitar, portanto 8 horas a trabalhar com headphones é muito cansativo. Daí serem recomendados estes monitores, para já porque acabam por ter um som muito fiel, digamos assim, o que está ali normalmente é o que passa cá para fora, porque as aparelhagens que nós temos em casa ou quaisquer outras colunas, por exemplo, os boomboxes, acho que são um tipo de colunas que agora usam muito e que já são wireless, têm pré-definições na equalização que alteram e que dão mais graves e que dão mais brilho à música. Portanto, estas colunas são muito fiéis, digamos assim, o que está ali é o que sai cá para fora, e são também uma maneira de protegermos dos nossos ouvidos e de termos som de uma forma limpa e precisa. Pronto, adiante. Aqui chegamos ao tipo de microfones. Eu estou a dar muita coisa, ou estou a falar de muita coisa num curto espaço de tempo e espero não confundir ou não ajudar para que isto se torne confuso na vossa cabeça, mas pronto, estou a tentar sintetizar ao máximo. E pronto, e aqui na parte dos microfones há variedíssimos tipos de microfones. Eu vou falar-vos de 2, que é o microfone dinâmico e o de condensador. São o tipo de microfones mais usados, ou que possivelmente vocês entrando no mundo da rádio que mais irão ver. E o que é que um e outro permitem fazer? Por exemplo, no dinâmico, que é este que está aqui no cantinho superior direito, eu penso que vocês estão a ver isto como eu estou e não estão a ver em espelho, portanto é no cantinho superior direito. O dinâmico é um microfone em que a função dele ou a característica dele é que não capta com muita definição e digamos que a alimentação dele faz com que o som seja mais atenuado. E o que é que isto quer dizer? Por exemplo, é usado, por exemplo, se vamos gravar um vocalista ou uma guitarra ou uma bateria, é um tipo de microfone que é muitas vezes usado. Porquê? Porque quando o vocalista está a cantar, ou ao vivo, está a cantar, o microfone não capta muito o que está à volta, é um microfone mais direcional e, portanto, muito comum e usado em quase tudo o que é eventos ao vivo e também em muitas rádios. Pronto, neste canto aqui inferior, eu vou tirar-me aqui do ecrã para vocês verem melhor. Portanto, tem um microfone de condensador e agora vou ligar aqui outra vez a minha imagem. Eu também tenho aqui 2 microfones, portanto, o dinâmico, como acabei de explicar, e o de condensador. E o que é que este microfone tem de diferente em relação ao outro? Portanto, este é um microfone com uma membrana, tem aqui dentro uma membrana larga, que é muito sensível, ou seja, quando vocês ouvem a voz na rádio, por exemplo, isto que eu estou a falar é um microfone de condensador, ou seja, a função dele é captar tudo o que está na sala, é muito mais sensível, tem uma alimentação diferente do outro, a nível de energia, ou seja, faz com que qualquer som que entre neste microfone fique com uma presença muito maior e com um brilho e um grave muito maior. Pronto, portanto, para a rádio, o que recomendo é, se puderem, para fazer locuções, para falar em rádio, se puderem, o microfone de condensador. Se não, o dinâmico também conseguem, sem qualquer problema, ter uma rádio bem competente e sem problema nenhum para esse efeito de rádio. Pronto, vou passar aqui à frente. Pronto.
Depois entramos no campo de softwares de áudio e eu espero estar aqui a controlar o tempo. Pronto, softwares de áudio, acho que já passaram quase 25 minutos. Pronto, temos aqui mais 10 minutinhos. Softwares de áudio, basicamente eu uso um software, não vou dizer que este ou o outro é melhor. Qualquer software de áudio ou de edição de áudio é extremamente competente e tem hoje até alguns que já são gratuitos. E deixo-vos aqui alguns exemplos, que é o que eu uso, é o Cubase, tem também o Ableton Live, o Pro Tools, o Reaper, o Logic Pro, Presonus, Cakewalk. Estes são os mais famosos e que qualquer estúdio ou rádio normalmente usa. Mas não quer dizer que sejam os únicos e não quer dizer que sejam melhores que quaisquer outros softwares. Temos em baixo também uma linha seguinte, os softwares gratuitos. Fiz uma pequena pesquisa. Isto para computador, obviamente. Também, eu penso que até numa das perguntas que foram previamente feitas, pediram alguns softwares de edição para tablet ou smartphone, e trago aqui também um exemplo ou dois. Mas no que diz respeito a softwares gratuitos, temos o Evosaur, o Wavepad e o Audacity, o Audacity é provavelmente os mais famosos e que até no meio rádio profissional é usado às vezes para, não pela parte da sonoplastia, mas muitas vezes por produtores ou por animadores que gravam previamente e antes de passarem para a sonoplastia querem dar uns toques na edição, de forma também a conseguirem passar a ideia daquilo que queriam ao sonoplasta. Pronto, posteriormente temos softwares de edição para smartphone ou tablet. Temos aqui um que é pago, o Cubase, portanto, que tem a ver com o software que eu uso, que eu falei há pouco, o Cubase, mas tem outros que eu fiz esta pesquisa e penso que são quase todos gratuitos. O FL Studio Mobile, o Wave Editor, o Audio Cards e o N-Track Studio. E estes, como disse, funcionam para smartphone ou tablet. E depois há uma função, portanto há um tipo de softwares que já não tem propriamente a ver com o trabalho do sonoplasta ou com o produtor, mas que penso que podem ser importantes para vocês, que é, vocês quando acabam um programa, um conteúdo, ficam com um programa isolado, não é? Portanto, e têm que passar alguém, portanto será outra das funções da rádio, tem que passar alguém para essa pessoa programar o conteúdo para passar, vamos supor, às 3 da tarde ou às 3 da manhã, pronto, como preferirem. E a seguir entra uma música ou outra playlist qualquer que vocês escolheram. Portanto, o ideal para para esse efeito são este tipo de softwares, como o Radio DJ. Sim? Peço desculpa, é só ocultar aqui um pouco a imagem para nós conseguirmos ver o nome Sim, do claro, software claro. gratuito. Que não, Okay. Os professores estão aqui a dizer que não conseguem ver. Sim. Vou já tirar, só um segundo. Obrigada. Pronto. Já temos o Radio DJ, o Play It Live, o Mix com 3x e o Altcast. Portanto, são 3 softwares, são 4 softwares para programação de rádio. Nós, por exemplo, na nossa rádio utilizamos um que é o Galaxy, portanto, o Dalet Galaxy, ou Galaxy Dalet, não sei a ordem. Mas pronto, estes são gratuitos e conseguem fazer o efeito sem quaisquer problemas. Mas lá está, são softwares de programação em que nos permite ter uma playlist a tocar, definida por nós previamente. Conseguimos ter o conteúdo que nós fizemos, ou a entrevista que nós fizemos, por exemplo, programada para as 3h45, a seguir entra uma playlist definida por nós com cerca de 1 hora. Portanto, são softwares já de programação de conteúdos, digamos assim. Pronto, vou avançar, vou pôr-me aqui outra vez. Penso que já conseguiram tirar algumas notas. E caso queiram depois também posso passar essa informação. Pronto. Vou só passar por aqui. Ok. Aqui ainda na parte da sonoplastia, portanto, no que diz respeito aos softwares de edição de áudio.
eu vou retirar-me aqui outra vez da câmara. Apesar daqui parece que não estou a tapar nenhum. Pronto, então vou ficar assim. Portanto, isto são ferramentas que se usam nos softwares de edição de áudio. Ou seja, temos uma pista ou uma voz gravada e estes basicamente são os VSTs, ou os plugins essenciais para qualquer trabalho em pós-produção áudio. E o que é que são esses plugins? Basicamente são programas ou instrumentos virtuais que permitem alterar determinadas características ao som. Pronto, eu vou passar aqui com o rato, penso que conseguem ver. Portanto, este primeiro, o equalizador, penso que me estão a ver bem. O equalizador é das ferramentas mais essenciais e o que é que nos permite fazer? Por exemplo, se temos uma voz com muito grave, ou uma voz com muito agudo, ou uma voz com pouco grave ou pouco agudo, portanto isto é a ferramenta que permite fazer com que consigamos dar um pouco mais de brilho à voz ou cortar grave na voz, por exemplo. É uma das funções. Claro que depois podemos ter funções criativas com isto, mas basicamente para tratar um bocadinho a equalização da voz, como o próprio nome indica, entre graves, médios e agudos. Pronto, depois tem milhares de tipos de equalizadores, tem gratuitos, tem pagos, mas basicamente o que eles fazem é a mesma coisa em todo o espectro, digamos assim, de equalizadores que existem, fazem todos a mesma coisa. Pronto. Depois temos um compressor, que é este aqui. E o que é que o compressor faz? Basicamente, eu aqui portanto, no slide prévio, penso que vos consigo mostrar aqui. Eu não sei se conseguem perceber, tem aqui uma onda e há aqui picos mais altos e picos mais baixos. Pronto, e o compressor basicamente serve para atenuar a diferença entre o volume mais alto e o volume mais baixo, de forma a tornar a voz mais homogénea ao longo de todo o conteúdo. Pronto. É basicamente um atenuador de volume, em que ajuda os mais baixos a serem levantados e os mais altos a serem um bocadinho reduzidos. Pronto. Outra ferramenta super importante é o denoiser. E o que é que isto faz? Vamos supor que vocês gravam uma voz num café ou na escola onde há muito barulho. E o denoiser, basicamente, é a ferramenta que vai tirar, portanto, o barulho que está lá atrás, portanto, das pessoas a falarem no café ou na escola, vocês estão a gravar e está muita gente a falar na sala ao lado e vocês ouvem um bocadinho de barulho. Pronto, este denoiser é uma ferramenta que ajuda a eliminar um pouco desse barulho que que se ouve lá atrás. Pronto, é a função do denoiser. Depois, mais dois plugins que têm um efeito mais criativo, mas vamos supor, vocês têm aqui o Reverb, este é um exemplo, lá está, como disse, há milhares e milhares e milhares de plugins gratuitos e cada programa normalmente até traz os seus. E o que é que o Reverb permite fazer? Possivelmente já ouviram, vamos imaginar um episódio, ouviram na televisão um episódio em que há, por exemplo, a voz de um fantasma, não é? E esse fantasma, essa voz de fantasma tem assim parece estar numa sala muito grande, é feita com este tipo de plugins, portanto com o Reverb. É um exemplo, daqui a pouco já exemplifico quando passarmos aqui para a parte mais dos exemplos. Pronto, e temos o delay, que também de certeza já ouviram, que é o famoso efeito de eco, ou seja, quando vocês estão num sítio, numa montanha, digamos assim, se vocês gritarem, ouve-se esse som lá ao fundo. Portanto, é um som que a função dele é reproduzir o som que vocês emitiram várias vezes. Isso depois tem aqui umas opções que vocês depois podem modular ou moldar e conseguem efeitos bastante engraçados com estas ferramentas. Pronto, vamos para a frente. Pronto, eu tenho aqui, agora vou retirar-me outra vez do ecrã. E penso que
já desapareci. Pronto. Vou só dar aqui um golo de água, peço desculpa. Portanto, eu tenho aqui um exemplo do que é uma ordem de trabalho para conseguirmos construir um programa de rádio. Portanto, como é que concepcionamos um programa? E o primeiro passo que tenho aqui descrito é a captação de voz. Ou seja, esta captação de voz é, digamos, a parte principal do vosso conteúdo. Portanto, alguém que escreve, vamos supor que estamos a imaginar fazer uma história. E, antes de mais, temos que ter alguém que escreva a história, não é? Temos que ter alguém que dê a voz a essa história e, portanto, a função do sonoplasta ou do pós-produtor áudio será captar essa voz, portanto, a componente mais técnica, digamos assim, e fazer com que ela não entre com ruídos, que entre equilibrada e muitas vezes até conduzir o próprio locutor, e aí torna-se um trabalho de grupo, não é? Mas conduzir o próprio locutor a falar de determinada maneira ou a dar ou a sugerir determinado ritmo quando se está a gravar a voz. E, portanto, a captação é um elemento essencial para que consigamos ter neste caso, uma história, que era o nosso objetivo, bem feita e bem pós-produzida. Pronto, depois passamos para a fase de edição, ou seja, temos a voz gravada e o que é que a fase de edição nos pode trazer? Vamos supor que eu tenho um locutor que fala de uma forma muito lenta e entre cada palavra cria-se um espaço, não é? Eu já exemplifico posteriormente. Mas entre cada palavra cria-se um espaço. Ou seja, eu na edição posso cortar um bocadinho esse espaço, criando mais ritmo, portanto, ao texto que está a ser gravado pelo locutor. Portanto, e vice-versa, não é? Se quiser, se o locutor estiver a falar de uma forma muito rápida e for um conteúdo ou uma história em que temos um ambiente muito calmo e muito sereno, se calhar ter um locutor a falar muito rápido, se não conseguimos alterar isso na altura da gravação, na edição conseguimos criar e dar algum espaço entre palavras, às vezes até entre sílabas, para conseguir mais ou menos ritmo. Pronto, e é aqui que também podemos ajustar com alguns, por exemplo, alguns efeitos, como o reverb e o delay, para, aqui na mistura, mas já lá vamos, para conseguirmos criar então a nossa história. Pronto, adiante. Fala aqui também na trilha. E o que é que a trilha nos traz? Eu, quando entrei para a rádio, fazia muita confusão, porque para mim era a música, mas quando realmente no universo rádio chama-se a trilha. E a trilha, basicamente, é a música que está por baixo da voz que nós estamos a usar para fazer a nossa história. Portanto, acaba por ser o que dá a alma, o caráter à história. Se vai para um ambiente muito ritmado ou muito triste, normalmente isso é definido com a trilha, e eu também já vos irei exemplificar num passo ao outro a seguir. Pronto, o indicativo e o fecho, que também são essenciais para a concepção de uma história. Portanto, na rádio principalmente, quando vocês apresentam uma história, têm uma espécie de um carimbo que diz que a seguir a esse carimbo vocês vão ouvir aquele conteúdo. Portanto, digamos que na emissão é uma apresentação, digamos assim, do que aí vem. Pronto, é um genérico, é o chamado indicativo. Pronto, e o fecho normalmente é rebuscado do indicativo, ou uma parte da mesma música, ou uma parte do início ou do fim do indicativo, e é usado para, digamos assim, fechar o embrulho desse conteúdo e passar então à fase seguinte da emissão. Pronto, vamos para a frente, também não me quero estar aqui a alongar muito. Pronto, depois de termos isto tudo feito, portanto a voz gravada, a trilha e editada, a trilha escolhida, o indicativo e o fecho já postos na sessão, passamos à fase da mistura. E o que é que a mistura nos pode fazer? Vamos supor que eu tenha a voz gravada, tenho um efeito, um rugido de um leão e
tenho também a música. Se eu puser a música muito alta, portanto a voz não vai ser bem ouvida, e perdemos se calhar a mensagem que o locutor e que a própria pessoa que teve a escrever queria passar. Portanto, aqui na mistura acaba por ter uma função de organização, é como estarmos a arrumar o quarto, basicamente. E vamos supor, temos, como falei há bocado, no som do leão. Se eu depois da frase, digamos assim, ou enquanto a pessoa está a dizer que vai aparecer um leão, e a seguir aparece um rugido do leão e esse som estiver bem alto, conseguimos de alguma forma intensificar a ideia e transportar-nos para um momento em que, ou seja, na nossa cabeça conseguimos imaginar o leão mesmo lá. Portanto, a mistura acaba por ter também uma componente criativa e é como se estivéssemos a arrumar o quarto e às tantas queremos destacar aquele boneco ou aquele quadro que temos lá no quarto e queremos apontar a luz para ali. Pronto. E a mistura ajuda-nos a ter essa organização, digamos assim. Vamos para a frente. Temos a masterização a seguir. Pronto. E aqui é um pouco complexo de explicar, mas vou tentar dar aqui uma melhor. Pronto, o processo de masterização já é basicamente o embrulho final. Ou seja, temos o programa todo editado, todo misturado, e aqui, quando estamos já a finalizar, temos que nos certificar que o programa está a soar bem ou às tantas está um bocado abafado e podemos dar um jeitinho nesta parte da masterização, puxar um bocadinho mais de agudos, também lá está com o equalizador, portanto há bocado mostrei-vos um equalizador, agora tenho aqui outro, como disse há milhares. Portanto, podemos dar um reajuste, digamos assim, no som geral do conteúdo. E depois, então, temos uma parte, outra vez, de compressão, em que atenuamos, como falei há pouco, as partes mais altas das mais baixas, e um limiter. E o que é a função deste limiter? E aqui acaba por se resumir a função também da masterização. É este último plugin que nos vai dizer que o som é exportado, vamos imaginar, 3 ou 4 dBs ou a menos de 10 dBs, que são decibéis, que é uma unidade de volume, digamos assim. E no som é mais ao contrário, portanto, em vez de termos 5 ou 10 ou 20 decibéis, normalmente quando se chega ao zero é o ideal, porque a partir daí está tudo a distorcer. Portanto, vamos supor que eu acabei um conteúdo e exportei a menos de 10 decibéis. Pronto, e vamos imaginar, a minha colega Joana acaba um conteúdo também e exporta a menos 20 decibéis. Ou seja, quando vocês põem aquilo nos programas de programação de rádio, a pessoa depois em casa vai ter que andar a ajustar volumes. Pronto. Daí, na rádio, existe este trabalho prévio que é feito com a masterização, e definido também previamente, que é todos os conteúdos são exportados e têm uma missão de chegar, vamos imaginar, aos menos 10 decibéis. Pronto, e assim eu estou descansado quando exporto e mando para a programação, e a Joana também está descansada quando exporta e manda para a programação, porque sabemos que o ouvinte em casa não vai estar a subir e a descer volumes. Pronto. Ricardo, Susana apareceu aqui. Queria só dar nota que portanto, já estamos nos 45, não vamos ter muito espaço para perguntas hoje, porque este assunto é efetivamente um assunto apaixonante, nós de facto estamos a aprender imenso. Vou dar só mais 5 minutos e pedir às escolas mais 5 minutos para terminarmos da forma como achar melhor, Ricardo, aqui esta informação que tem para partilhar connosco, que todas as escolas estão a receber esta informação de uma forma bastante... Porque é precioso, para quem tem rádio, isto são conhecimentos muito preciosos. Obrigada, Ricardo. Sim, nada. Então pronto, vamos passar aqui a outra fase. Eu tenho aqui uma pequena sessão que preparei para vos mostrar. Penso que fazendo assim e assim, vocês já conseguem ver. Portanto, isto é o meu software multipista, é aqui que eu edito todos os conteúdos na rádio e fora rádio, portanto, digamos que é o software onde eu passo a vida. Pronto, e
preparei aqui uns 3 ou 4 conteúdos da nossa rádio, da Rádio Zig-Zag, para vocês perceberem o que é que um multipista permite fazer e como é que isto funciona. Para já, partindo do princípio que isto corre da esquerda para a direita, portanto, cada peça que vocês colocam aqui é lida, portanto, nesta ordem. Eu penso que estão a ver ali a barra de deslocação. Pronto, e eu vou pôr aqui um bocadinho isto a tocar, só para perceberem e para tentarem visualizar o que é que está a acontecer. Portanto, aqui tenho definido a música, num lilás ou num violeta. Aqui, nestes elementos, nestas 3 pistas, a verdinho, tenho blocos de voz e aqui alguns efeitos. Eu posso isolar alguns para verem. Pronto, aqui temos, por exemplo, uma voz. Uma rádio grande para ouvidos pequenos. Pronto, e a música. Pronto, e isto que está aqui são chamados mixes, ou seja, a função disto é, nós usamos isto para, em 30 segundos ou 40, vocês perceberem qual é o som que passa na nossa rádio. Portanto, é digamos assim, um showcase ou uma forma de mostrar aquilo que está a acontecer na nossa rádio. Zig-Zag. Uma rádio grande para ouvidos pequenos. A Zig-Zag Top. E tu, é brutal. Pronto, isto foi um pequeno exemplo. Tenho aqui mais outro conteúdo que fiz para a rádio, mas este aqui, como já temos tão pouco tempo, vou passar à frente e vou só demonstrar-vos aqui o que é que uma trilha pode fazer, ou seja, a escolha da trilha pode fazer num conteúdo. Vamos supor, eu tenho aqui um indicativo, que é aquilo que vos falei há pouco, portanto, o que anuncia conteúdo, e neste caso o indicativo é este. Era uma vez. Eu tenho aqui a voz do Yolanda. No pátio da escola havia uma árvore. Só uma. O Pedro gostava de correr perto daquela árvore durante o recreio. Quando passava ao seu lado, olhava-a de soslaio para não chocar com ela. Pronto, não perdendo muito mais tempo. Para já, na edição, podemos, lá está, como eu falei há pouco, criar diferentes ritmos. Portanto, se eu fizer isto, se afastar um bocadinho esta voz. No pátio da escola havia uma árvore. Só uma. O Pedro gostava de correr perto daquela árvore durante o recreio. Pronto, isto é um exemplo de editarmos e de conseguirmos criar ritmos diferentes. Fantástico, Ricardo. É assim, só lhe tenho a dizer que ficávamos aqui a tarde toda, porque no fundo isto é um mundo e aqueles exemplos que está a mostrar, de certa forma, dão corpo àquilo que nos explicou em relação aos ritmos da voz. E só tenho aqui uma questão que não queria deixar pendurada, é qual é o software de automação que falou pelo professor António Menino. Ele fala em Galaxy. Ok, Galaxy é um software já muito complexo que nós utilizamos na rádio, é o Dalet Galaxy. Pronto, mas é muito complexo e é pago. Portanto, os que eu sugeri, portanto, agora não me recordo aqui, deixa-me só tentar. Mas no fundo, Ricardo, ficam aqui algumas questões no ar, eu já as registrei. Sim. Vamos enviar e peço aos professores que nos façam chegar por e-mail. Eu vou deixar aqui um e-mail, o meu e-mail, e depois eu partilharei convosco. Ok. Pronto, então posso continuar ou querem... Eu acho que já temos que terminar, porque no fundo já são horas das escolas terminarem. Eu acho que ficamos aqui com um momento em aberto, porque se calhar temos que pensar num momento mais para entrarmos nesta fase prática. O que é que acham, professores e alunos? Porque de facto esta fase de vermos como é que os programas funcionam faz-nos todo o sentido. E eu muito obrigada às escolas.
Não sei se quer dar uma última palavra, Ricardo, partilhar connosco. Pronto, quero agradecer o convite também foi uma experiência gira para mim. Pronto, como a Susana sabe, tive aqui uns problemas técnicos até ter conseguido realizar este webinar assim, pronto, era como eu queria fazer, para que vocês conseguissem ver um bocadinho o que é o software. Pronto, e espero ter ajudado, e alguma dúvida também estarei ao dispor, através da Rádio Zig-Zag, conseguem chegar a mim. Ricardo, tenho a dizer-vos que as pessoas estão todos a agradecer. Aliás, há aqui uns tops no ar, muito top, muito obrigado, muita satisfação, porque foi muito rico. E efetivamente isto é um mundo, há muito para dizer e para aprender. Obrigada. Sim. Ok, muito obrigado, espero ter ajudado. Foi genial, aqui o último da Virgínia, e a todos os professores, se tiverem alguma sugestão de alguma área específica relativamente a esta temática, façam-nos chegar, porque efetivamente podemos até aprofundar, mas penso que este passo seguinte que o Ricardo ia ter era muito bom, só que temos de terminar. Está bem, Ricardo? Ok, está bem, Obrigada, okay. Obrigada à Rádio Zig-Zag. Obrigado a todos, sim, espero que tenha ajudado. Obrigada aos professores e aos alunos, e vamos pôr estas rádios no ar. Okay. Adeus então, uma boa tarde Adeus. a todos. Com licença, boa tarde. Obrigada, boa tarde.